O nosso plano foi criado pela Fundação CESP em 2011 para ser uma nova opção para o cuidado com a saúde. Atualmente, já são 13 mil vidas que fazem parte do nosso plano e a expectativa é de que ele continue crescendo. Na campanha de migração, a Fundação CESP oferece ainda mais vantagens para novas adesões e também para quem migrar do PES para o nosso plano. Veja as condições especiais. Isenção na taxa de adesão, redução nas carências, mais vantagens para quem migrar do PES para o nosso plano. Check-up gratuito para as primeiras 500 migrações. E serviço de teleassistência gratuito por 6 meses para 500 primeiras migrações de usuários com 60 anos ou mais. E para explicar tudo sobre o nosso plano e esclarecer as principais dúvidas, vamos conversar agora com Martin Glogowiski, que é presidente da Fundação CESP. Então, Martin, por que a Fundação CESP criou essa campanha para levar novas vidas ao nosso plano? Bem, o nosso plano foi inaugurado, foi instituído em 2011 e até agora nós temos mais ou menos 12.500 adesões. Nós verificamos ao longo desses 2 anos que várias pessoas, mais ou menos umas 3, 4 mil pessoas, que poderiam estar migrar para o novo plano e poderiam ter uma redução de mensalidade, mas ainda não o fizeram. Então nós resolvemos fazer uma nova campanha de migração para que a gente possa estudar caso a caso e falar com cada um dos participantes para que eles possam optar com mais informações. Martin, algumas pessoas confundem e muitas vezes acham que o nosso plano de saúde não é administrado pela Fundação CESP e por isso preferem permanecer no PES. Quem administra o nosso plano e qual a estrutura está por trás desse produto? É a Fundação CESP quem está por trás deste produto, tanto do nosso plano quanto do PES. Então, a forma de aprovação é da Fundação CESP, a equipe técnica é da Fundação CESP, a garantia de bons serviços é da Fundação CESP. Então, o PES e o nosso plano são produtos da Fundação CESP. Martin, então a respeito da criação do nosso plano e da relação com o PES, temos agora uma pergunta de um usuário. Vamos assistir? Eu gostaria de saber, se o PES é tão bom, por que criar um novo plano? Quando o PES foi inaugurado em 1985, ele era um plano plenamente adequado às circunstâncias da época. Com o passar dos anos, nós percebemos que vários dos usuários estavam pagando mais caro do que produtos e planos equivalentes no mercado. Então, a criação do nosso plano é para proporcionar que essas pessoas migrem e possam pagar mensalidades mais baratas e mais adequadas à sua utilização. Martin, todos os usuários que migrarem, eles vão pagar menos? Como que funciona isso? Explica pra gente. Não necessariamente. Alguns vão pagar menos, alguns podem pagar menos, mas usando menos rede credenciada. O ponto importante é que todos vão pagar adequadamente aquilo que eles utilizam ou adequadamente ao plano a que eles estão filiados. Você pode dar um exemplo prático para a gente? Por exemplo, assim, uma pessoa que é do interior de São Paulo, não utiliza, às vezes, um hospital aqui na capital, ela não precisa pagar por isso. Seria mais ou menos por aí? Exatamente. Hoje o que acontece é que algumas pessoas, por exemplo, dando o seu exemplo, que moram no interior, estão numa determinada categoria de plano, pagam por um hospital que está aqui em São Paulo e que elas não utilizam. Então essas pessoas podem pagar menos, terão sim uma redução de rede credenciada no novo plano, porém vão manter os mesmos hospitais, clínicas e laboratórios que elas já utilizam. E o usuário, mesmo pagando menos, ele tem a mesma cobertura? Ele terá a mesma cobertura, mesmo pagando menos, a cobertura é a mesma tanto no PES quanto no nosso plano, que é uma cobertura superior aos limites mínimos da ANS. O que vai alterar é a rede credenciada dependendo do plano que ele escolher. Agora, nesse caso, a Fundação CESP deixa de arrecadar mais. E qual o interesse dela com isso? A Fundação CESP é uma entidade sem fins lucrativos. O que é importante para nós é arrecadar aquilo que nós empregamos na utilização do plano. Nós não visamos lucro, não temos lucro, então para nós é interessante arrecadar aquilo exatamente o que o participante vai utilizar. Martin, para fecharmos essa entrevista, nós temos mais uma dúvida de um usuário. Vamos ver? Eu gostaria de saber qual é
a situação atual dos planos administrados pela Fundação CESP e qual a perspectiva desses planos para o futuro, principalmente os planos dos aposentados. A situação financeira dos planos é de muita tranquilidade e muita segurança. E o nosso plano tem uma participação muito importante nisso. Como todo mundo sabe, nós fomos obrigados a dar reajustes grandes no PES antes do início do nosso plano. Com a vinda do nosso plano, esses reajustes ficaram muito mais equilibrados e muito mais condizentes com o mercado. Em outras palavras, quanto mais participantes migrarem para o nosso plano, menores serão os reajustes para todo mundo daqui para frente. Obrigada, Marte, pelos esclarecimentos. E agora vamos saber as principais diferenças entre o PES e o nosso plano. Nosso plano, criado em 2011 e mais viável financeiramente. PES, criado em 1985 com características assistenciais. Nosso plano, 5 opções de rede credenciada. PES, apenas 2 opções. Nosso plano, sem subsídio por renda, e o PES tem subsídios por renda. Nosso plano não tem coparticipação em internações, já o PES, sim. Nosso plano, adesões e migrações com condições especiais, já o PES está fechado para novas adesões. E para falar sobre a campanha de migração para o nosso plano, quem vai conversar com a gente agora é o Amir Salemi, que é gerente executivo Gestão Saúde. Amir, por que nosso plano tem 5 opções de categorias? Olha, nós criamos 5 categorias para dar mais opções para o nosso participante escolher uma rede que melhor o atende. Então nós temos o nosso conceito, que é o plano que tem uma grande rede de prestadores, e o último plano seria o nosso integral, que tem uma rede de prestadores muito boa, porém é uma rede mais restrita. É preciso lembrar que a cobertura é a mesma para todos os planos. O que muda realmente é a rede de prestadores. A Fundação CESP está em campanha do PES para o nosso plano. O que o usuário ganha com isso? Primeiro é a vantagem financeira. O nosso plano, como ele foi criado com essas 5 categorias, é possível ter preços inferiores para o mesmo produto que hoje o participante paga no plano PES. Além do usuário poder escolher o plano que melhor o atende, ele pode colocar os seus familiares em planos distintos. Por exemplo, ele no conceito e um outro familiar que usa uma rede diferente da dele em um plano inferior, por exemplo. A outra grande vantagem para as pessoas que têm uma faixa etária mais elevada é que o nosso plano não tem a coparticipação nas internações. Nós sabemos que as pessoas da terceira idade têm uma frequência de internação maior. Então, por isso, é uma outra vantagem. Sem contarmos que as coberturas são exatamente as mesmas do plano PES. Amir, e a migração é vantajosa para todos os usuários que ainda estão no PES? Olha, Karina, nós fizemos um estudo com bastante profundidade e nós identificamos que para uma grande parcela das pessoas que estão no PES existe uma vantagem financeira para migrar do PES para o nosso plano e ainda pagando uma mensalidade inferior. Então existe sim um grande número de pessoas que teriam essa vantagem. Para isso, nós fizemos um estudo onde nós conseguimos demonstrar que tipo de rede esses usuários utilizam, o tipo de plano deles e a data do aniversário. E o que a pessoa pode fazer se ela quiser saber se realmente é vantagem para ela mudar ou não? Olha, a Fundação CESP criou um núcleo comercial para atender essas pessoas. Então, nós fizemos um treinamento com todos esses atendentes e hoje eles têm uma base de dados de cada participante nosso, de cada usuário, onde é possível identificar qual que é o melhor plano para essa pessoa e se é vantagem migrar ou não. E muitas vezes não é vantagem migrar para o mesmo plano, mas nós identificamos que a rede de prestadores que esse participante utiliza é uma rede que ele não precisa estar num plano top. Ele pode estar num plano um pouquinho inferior, que ele não vai sentir falta da rede que ele tem, porque ele já não usa essa rede superior,
pagando menos, e bem menos em alguns casos. Amir, então você sugere que mais pessoas migrem para o nosso plano? Queremos sim. Quanto mais pessoas migrarem para o nosso plano, melhor será para todo o grupo. Como o nosso plano está dividido em 5 categorias, nós conseguimos criar um equilíbrio financeiro entre esses planos. Então, com isso, existe uma grande vantagem para o participante e também vantagem para todo o grupo, porque com certeza os reajustes futuros das mensalidades serão menores. Então, quando houver dúvida, liga para a nossa central de comercialização que eles estão preparados para atendê-los. Muito obrigada, Amir, pelas informações. Quer saber mais? Acesse www.nossoplanofundcesp.com.br ou entre em contato com a nossa central de atendimento para fazer a sua consultoria personalizada.